Olá, bem-vindos ao nosso canal, vídeos curtos, um canal que tem como objetivo promover o debate, produzir conhecimento, divulgar conhecimento, problematizar, nunca esgotando o tema, sem a pretensão alguma de esgotar o debate. Ok? Quem já nos acompanha já conhece, já sabe. E hoje vamos conversar um pouco sobre o sistema feudal, né? O feudalismo, aquele sistema econômico que se desenvolveu, que teve um apogeu, né? Na Alta Idade Média e posteriormente na Baixa Idade Média entrou em decadência, entrou em crise. Hoje nós vamos conversar um pouco aspectos desse desenvolvimento do feudalismo, né? Esse momento de consolidação das estruturas feudais, ok? O feudalismo ele tem origem aí na queda do Império Romano do Ocidente, quando no processo histórico de desintegração do Império Romano do Ocidente, você vai verificar na Europa Ocidental um processo de ruralização, de êxodo urbano, né? Isso é fato. A partir do século II, III, IV, V, aí já adentrando cronologicamente na Alta Idade Média, a população europeia ela vai, entre aspas, fugir para as áreas rurais em busca de proteção e segurança, em razão, principalmente, de vários fatores, mas em função dos saques, das pilhagens que estão sendo feitas pelos bárbaros. Então, o que ocorre? O processo de ruralização da sociedade europeia. Significa que a Europa ocidental no século V, VI, VII, era uma Europa predominantemente rural, com a população concentrada nas áreas rurais. Esse é o feudalismo, né? A origem dele está aí, então, nessa decadência do Império Romano do Ocidente, com esse êxodo urbano, né, com essa ida da população europeia ocidental para as áreas rurais. Você tem aí a origem do sistema feudal. Claro, existem outros elementos, mas isso é importante. E aí, esse sistema feudal que começa a se organizar, começa a se desenvolver na Europa ocidental, sobretudo e principalmente nas áreas rurais, ele tem algumas características. Do ponto de vista econômico, atividade agrícola de subsistência, né? Você tem uma população predominantemente rural, então a agricultura é a atividade econômica predominante, seguida da pecuária, né? E você tem uma mão de obra servil. Roma se sustentava por meio de conquistas territoriais e escravidão. Na Idade Média, no feudalismo, né, você tem a predominância da mão de obra servil, servidão. Aqueles servos camponeses ligados à terra, presos à terra, né, livres, mas presos, entre aspas, é um contraditório, porque assim, não tem como abandonar um feudo, até poderiam fazê-lo, sob pena de morrer, né? Esses camponeses vivem dentro dos feudos, dentro daquelas propriedades, governadas pelo proprietário, pelo senhor feudal, pagando tributos, impostos a esse senhor feudal, corvéia, talha, banalidade. É uma economia muito estática, pouco dinâmica, né? Não há grandes fluxos de capital, riqueza no período do feudalismo, no seu momento de consolidação, né? Na chamada Alta Idade Média. Então, uma economia estática, uma economia caracterizada pela servidão camponesa, uma economia caracterizada por trocas comerciais, pouca circulação monetária, típico do sistema feudal. E politicamente, um poder político descentralizado, diferente do período anterior, né? Roma, onde você teve lá um momento de centralização política nas mãos do imperador. O feudalismo não. O feudalismo é um sistema econômico onde há uma descentralização política, tendo em vista que os senhores feudais, os grandes proprietários de terra, exercem poder nos seus feudos, nas suas propriedades, cunhando moeda, aplicando justiça. Então é uma característica muito importante, não há uma unidade territorial, não há uma unidade política no feudalismo. Você não tem um Estado, por exemplo, né? No feudalismo, no sistema feudal. Do ponto de vista cultural, a Igreja Católica, né? O cristianismo, que desde a queda de Roma passa por um processo de oficialização, né, por parte de alguns imperadores, esse cristianismo torna-se oficial, né, durante o sistema feudal. A Igreja Católica torna-se a instituição mais rica, poderosa, o cristianismo católico. A Igreja Católica torna-se a instituição formal senhora feudal do período, domina as escolas, as universidades, o saber, a cultura. É um mundo muito teocêntrico, marcado e impregnado por uma visão muito religiosa de mundo, o que nós chamamos de teocentrismo.
Então, se no plano político você tem um processo de descentralização política, não há unidade territorial política, né? E do ponto de vista econômico, uma economia estática, nada dinâmica, como o sistema capitalista posterior, que vai surgir desse processo de crise do feudalismo, e culturalmente esse predomínio da Igreja Católica, né? Da, da religião, da explicação religiosa, o que convencionamos chamar de teocentrismo, né? A religião ela vai perpassar em todos os aspectos dos homens e das mulheres que viveram ali naquele período medieval. Quando eu falo todos, força de expressão, claro que haviam exceções, ocorreram movimentos que a igreja chamou de movimentos hereges, de críticas, enfim. Mas predominou essa leitura religiosa no período medieval, no feudalismo. Então você tem uma cultura teocêntrica, uma economia de base agrícola, agrária, né? Mercado começa à base de troca, uma mão de obra servil, predominantemente servidão, onde os servos aí situados nesses feudos trabalham a terra, aram a terra, fazem e desenvolvem atividades ligadas ao campo, né? E recebem proteção, recebem segurança, e você tem então uma estrutura social muito rígida, muito hierarquizada no feudalismo, que convencionamos chamar de sociedade estamental, né? A ideia de que se o indivíduo nascesse servo, ele morreria servo. Se ele nascesse nobre, ele morreria nobre, acreditando-se inclusive que essa divisão social ela refletia também uma divisão celestial, né? Uma hierarquização. Da mesma forma que haveria naquele contexto uma hierarquização entre os anjos, também na cidade dos homens, né? Também haveria uma hierarquização na qual o clero ocupava, obviamente, o ápice dessa pirâmide social e econômica, os membros da igreja, né? Que tinham como função rezar, orar, proteger para a sociedade. A proteção são os nobres, né? Os guerreiros, né? Então você tem um segundo estamento aí que é a nobreza. E o terceiro estamento, quem não se enquadrava, né, na primeiro e segundo estamento, não fosse membro do clero ou da nobreza, camponeses, vilões, pequenos comerciantes, enfim, eram considerados aí os grupos, esse grupo que trabalhava eram grupos considerados inferiores, né, assim, prestígio, né, social. A função mais de prestígio na Idade Média é orar, rezar, né, o clero detinha o saber, detinha a cultura, enfim. Então esses são alguns aspectos, em linhas gerais, claro, dentro do nosso tempo, dentro da proposta do vídeo, em pensar e discutir sobre o feudalismo. Num outro vídeo a gente vai mostrar por que e quais os fatores e o que aconteceu para que essa estrutura, né, que durou aí 500 anos, 600 anos ou mais, na verdade o sistema feudal em alguns países europeus eles vão predominar até o século XVIII, a própria Rússia no século XX ainda tinha umas estruturas que nós poderíamos chamar de estruturas feudais, enfim. Mas isso é tema para outra aula, para outro vídeo aula, ok? Um abraço.